A gente sempre pensa em comunicação, né, como algo centrado na fala, em se expressar bem. Mas e se o ponto de partida de tudo, o mais fundamental, não for falar, mas sim ouvir? Essa é uma pergunta que, nossa, vira tudo de cabeça para baixo. E se o grande drama da história humana, pelo menos na perspectiva das fontes que a gente está analisando, não for sobre o que a gente fala, mas sobre como e, principalmente, a quem nós escutamos? Exatamente. Essa é a ideia central da nossa análise de hoje, baseada nos materiais que recebemos. É uma jornada pela Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas com um foco surpreendente. A tese é que toda a história da redenção é, na verdade, um longo processo de reeducação do ouvido humano. Eu gosto de pensar nisso, tipo como uma espécie de fisioterapia auditiva cósmica. Gostei dessa imagem, fisioterapia auditiva, porque fisioterapia implica em dor, né? Em reaprender movimentos que deveriam ser naturais, mas que, sei lá, foram perdidos ou danificados. É isso o sentimento que as fontes passam, que esse processo é difícil. É exatamente isso, não é um simples ajuste, é uma reabilitação profunda. A nossa missão aqui, então, é entender como, segundo essa perspectiva, a corrupção e a restauração da humanidade estão ligadas diretamente à nossa capacidade de ouvir. Vamos explorar como o ouvir correto precede o falar e o agir corretos. Ok, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida, segundo os textos, é que Deus não começa educando a boca. Ele começa pelo ouvido. E isso está totalmente enraizado no conceito hebraico de Shema, que é muito, mas muito mais rico do que a nossa palavra ouvir. Shema não é uma audição passiva, sabe? Certo. Formação. Segundo, compreender o significado, internalizar. E terceiro, responder com ação, com obediência. É um ouvir que engaja a pessoa por inteiro. Então, quando as fontes dizem que a história bíblica é sobre reeducar a escuta, elas estão falando de restaurar essa capacidade. Exatamente. Essa integração de ouvir, entender e agir. Precisamente. A lógica central que percorre todo o material é essa. Quem não aprende a ouvir corretamente, inevitavelmente vai falar e agir de forma desalinhada. A história bíblica vista por essa lente se torna esse longo processo de consertar nosso aparelho auditivo espiritual. E isso leva a gente direto para o começo, para Gênesis. E é aqui que fica muito interessante. A ideia, nos textos, é que antes mesmo de Adão falar qualquer coisa, ele já existe num mundo que foi falado à existência por Deus. Ele vive numa realidade que já está organizada, cheia de sentido pela palavra. O que significa que o ser humano não inaugura o sentido. Ele não chega numa tela em branco para criar a realidade do zero, entende? Ele entra num sentido que já foi comunicado. A primeira vocação dele é ser um ouvinte. E o exemplo que as fontes dão é o de Adão, nomeando os animais. Eu sempre vi isso como um ato de criatividade pura, quase poético, mas a análise aqui é diferente. É bem diferente. Não se trata de uma autonomia criativa total. É, na verdade, uma resposta. Ele escuta a criação, ele discerne a ordem, a essência que já existe ali, e então ele verbaliza de forma coerente. Ah, entendi. Interessante que algumas fontes apontam que a gramática hebraica aqui sugere uma percepção profunda da essência da criatura, não um mero rótulo, sabe? A fala dele é uma resposta à verdade que ele ouviu da própria criação. Então a fala humana original é um eco da realidade criada, não uma fonte de realidade. É a fala que nasce de uma escuta atenta, alinhada. Esse era o estado original. Mas claro, as coisas não ficaram assim. E aqui a gente chega no ponto da fratura. O que é fascinante na análise é como a queda, lá em Gênesis 3, é apresentada como uma corrupção do ouvir. A serpente não ataca a boca de Adão nem a capacidade dele de falar. Ela vai direto no ouvido de Eva. Na porta de entrada. Ela sabe que se corromper o input, o output, o resultado vai ser corrompido de qualquer jeito. Exato. E as fontes detalham 3 ações muito específicas. Primeiro, a serpente introduz ruído. A pergunta "foi assim que Deus disse?" já é uma distorção. Ela cria uma estática, planta dúvida sobre o que foi ouvido. Certo. Segundo,
Ela se oferece como uma intérprete alternativa da palavra de Deus, mas sem a presença dele. E terceiro, e talvez o mais grave, ela leva o ser humano a confiar mais na própria percepção, o fruto era agradável aos olhos, do que na voz que foi recebida. A escuta interna, a do desejo, se sobrepõe à escuta externa, a da comunhão. E o resultado é o colapso total. A fala que vem depois da queda é um desastre. Adão e Eva não usam a fala para confessar, para restaurar. Eles usam para se esconder, para acusar. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente. A fala vira uma arma de defesa e de ataque. A partir desse momento, a fala se fragmenta, a comunhão se rompe. E por isso, o Adão pós-queda fala muito, mas não diz nada que conserte a situação. É uma análise bem clínica, mas se a gente parar para pensar, é algo que a gente vê todo dia. Totalmente. A gente ouve o que quer ouvir para justificar o que já decidiu fazer. A fala se torna só mais ruído. Exato. Então, o que acontece quando essa escuta corrompida se espalha de um casal para uma sociedade inteira? As fontes mostram uma escalada bem rápida, não é? Sim, a escalada é vertiginosa. Os textos mencionam Caim. Deus fala direto com ele, um alerta claro. O pecado está aí na porta, o desejo dele é contra você, mas você deve dominá-lo. Era uma chance de ouvir e mudar o curso. Mas Caim não ouve. Não ouve. A voz do ressentimento dele é mais alta. Ele não responde com palavras, ele responde com uma ação que ecoa essa surdez, o assassinato. E depois de Caim, a coisa piora ainda mais com o Lameque. Piora muito. Lameque representa a fala humana completamente desconectada da voz original. Ele compõe um poema, uma canção, mas é um hino de arrogância e violência. Ele se gaba para as esposas dele de ter matado um homem por tê-lo ferido e promete uma vingança 77 vezes maior. Nossa. É a fala humana celebrando a própria surdez e brutalidade. É o hino nacional de um mundo que parou de ouvir. E essa escalada de surdez espiritual leva a gente para o clímax coletivo, a Torre de Babel. Exato. E a análise de Babel nos textos é central para a tese toda. O problema ali não é a diversidade nem a tecnologia do tijolo. O problema é a unidade baseada na surdez. Eles falam a mesma língua, o que deveria ser bom, né? Mas eles não ouvem mais a Deus. A frase-chave deles é: façamos um nome para nós. Essa frase sempre me soou como orgulho, ambição pura. E mas é um orgulho que nasce dessa surdez. Significa uma fala unificada, sim, mas uma fala sem escuta, sem submissão a uma voz maior, sem dependência nenhuma. É a humanidade em uníssono dizendo: nós seremos nossa própria fonte de sentido. É o projeto da serpente em escala industrial. Mas espera, a unidade não é geralmente vista como algo bom? O que há de tão perigoso na unidade de Babel, que a torna o fundo do poço? Essa é a questão crucial. A unidade não é um bem em si mesma. A pergunta é: unidade em torno de quê? Ou de quem? Uma humanidade unificada em sua surdez a Deus se torna, na visão das fontes, uma força terrivelmente destrutiva. A confusão das línguas, então, não é vista como uma punição qualquer, mas como um freio pedagógico. Uma intervenção de emergência. Isso, para desacelerar um projeto que levaria à autodestruição. Babel nos ensina que falar a mesma coisa, juntos, não significa que a gente está ouvindo a coisa certa. Se Babel é o fundo do poço, como começa a reconstrução? Como se inicia a tal fisioterapia auditiva depois de um trauma desses? O recomeço é surpreendentemente simples, silencioso. E ele vem com a figura de Abraão. Depois de todo aquele barulho de Babel, Deus não entrega a Abraão um tratado teológico. Ele dá só uma voz, um comando simples: sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei. Impressionante a desproporção. Um comando curto para uma ação que muda a vida toda dele. E a resposta de Abraão é o que vira o jogo. O texto diz: e Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. A fala dele aqui é mínima, mas a obediência, a resposta ao que ele ouviu, é máxima. Exato. A restauração começa quando o ouvir se torna mais importante do que o explicar, do que o argumentar. Abraão simplesmente ouve e vai. O ouvir volta a gerar movimento, a criar uma nova história. E se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos Deus levando essa reeducação a um nível mais formal, quase institucional, com Moisés.
É quando surge o Shema Israel, ouve, ó Israel. Ele está colocando ouvir como o artigo primeiro da constituição desse povo. Perfeitamente colocado. A ordem do mandamento é revolucionária. Deus não diz primeiro falem sobre mim ou construam para mim. Ele diz ouçam. O povo de Deus é formado pela escuta. A lei, nessa perspectiva, funciona como uma grande educação auditiva. É um treinamento para aprender a reconhecer a voz de Deus no meio de tanto ruído. Ok, a lei estabelece a estrutura. Mas como se treina o coração para ouvir? Eu penso nos salmos. Muitas vezes eles parecem o oposto de ouvir. É alguém falando sem parar, despejando angústia, raiva. Como isso ajuda a treinar o ouvido? Essa é uma ótima observação. Os salmos são como uma academia para a escuta. Eles nos ensinam que o primeiro passo para ouvir é ser brutalmente honesto no falar. O salmista começa despejando todo o ruído interior dele diante de Deus. Mas o que acontece ao longo do salmo é fascinante. Ao articular a dor, a dúvida, ele cria um espaço. E nesse espaço, ele começa a se lembrar, a reouvir as promessas, a perspectiva de Deus. Entendi. Quase todo salmo de lamento termina com uma virada, uma nota de esperança. É a fala honesta que abre o ouvido para uma verdade mais profunda. O salmista entra falando e sai tendo ouvido. E os profetas? Eles parecem levar isso para outro nível. Eles são a elite da escuta. A frase que os define é "Veio a mim a palavra do Senhor". O profeta não é um comentarista, ele é um transmissor. A primeira tarefa dele é silenciar a própria opinião, os próprios desejos e ouvir com precisão absoluta. E aqui vemos um princípio claro. Quanto mais profunda e precisa a escuta, mais precisa e, frequentemente, mais perigosa é a fala. O custo pessoal para eles era alto. Porque eles falavam uma palavra que o mundo não queria ouvir. Exato. Ok, então temos essa reeducação começando com Abraão, se formalizando com Moisés, se aprofundando nos Salmos e atingindo uma precisão radical com os profetas. Mas ainda parece um processo frágil, né? Dependente do esforço de cada geração. Em algum momento esse modelo de escuta precisaria ser personificado perfeitamente, não? Exatamente. Essa é a transição lógica que as fontes fazem para a figura de Jesus. Ele é apresentado como o clímax de toda essa história. Ele diz coisas como o filho nada pode fazer por si mesmo senão aquilo que vê o pai fazer. E a análise aponta que esse ver é uma linguagem de relacionamento total, que obviamente inclui um ouvir perfeito e contínuo. Não há dissonância dele. Nenhuma. Nele não existe aquele intervalo que existe em nós entre ouvir, falar e fazer. A sintonia é absoluta. Ele não apenas ensina o Shema. O texto argumenta que ele é o Shema encarnado. E se Jesus é a perfeição da escuta individual, isso prepara o palco para a restauração da escuta coletiva, o que nos leva a Pentecostes. A forma como as fontes descrevem Pentecostes revertendo Babel é espera. Então o milagre não foi que eles falaram uma língua única, mas que todos ouviram na sua. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, isso é genial. É o ponto central da análise. O milagre de Pentecostes não é a unificação de línguas, como se todo mundo de repente começasse a falar hebraico. Isso seria uma espécie de Babel 2.0, né? O detalhe crucial do texto é: cada um os ouvia falar na sua própria língua. O milagre acontece no receptor, não só no transmissor. Começa no ouvido de quem escuta. Isso muda tudo. Então o Espírito Santo não apaga a diversidade cultural para criar unidade. Ele restaura a capacidade de ouvir e compreender a mensagem de Deus através da diversidade. Precisamente. A barreira da incompreensão é superada no ato de ouvir, não no de falar. A lógica se inverte. Babel dividiu porque a escuta foi perdida, mesmo com uma só língua. Pentecostes une porque a escuta é restaurada pelo Espírito em meio a muitas línguas. A verdadeira unidade não vem de todos falarem igual. Mas de todos ouvirem a mesma voz com clareza. Se o milagre é no ouvir, isso muda completamente a nossa ideia de comunicação, não é?
A ênfase passa de ter a mensagem perfeita para criar um ambiente onde as pessoas possam realmente ouvir. Sem dúvida. A tarefa não é só transmitir, é cultivar a escuta. É remover o ruído para que a voz possa ser ouvida com clareza. Em qualquer língua. Então, qual é o resultado final de todo esse treinamento de escuta? Aonde essa jornada de fisioterapia auditiva nos leva no fim? Ela nos leva à imagem final da Bíblia, lá em Apocalipse 22. Depois de toda a complexidade da história, o final é de uma simplicidade poderosa. Que é a frase, o Espírito e a noiva dizem, vem. E o ponto das fontes é que essa fala conjunta não é algo espontâneo. É o resultado final, a formatura de toda essa longa e dolorosa história de reeducação. Sim, a noiva, que representa a comunidade redimida, a humanidade restaurada, finalmente chegou ao ponto em que ouve como o Espírito ouve. O ouvido dela foi curado. E porque ela ouve perfeitamente, ela agora deseja o que o Espírito deseja. E por isso ela fala o que o Espírito fala. A sintonia é perfeita. Sem ruído, sem estática. No fim, é a imagem de alguém que amadureceu por completo. O que essa pessoa ouve, o que ela fala e o que ela quer, finalmente estão em perfeita sintonia com Deus. Acabou o conflito interno. Exatamente. E por isso, a tese principal desses textos é que o problema central da humanidade nunca foi só moral. A raiz do problema foi uma escuta desordenada. E por isso Deus passa toda a história da redenção pacientemente restaurando o nosso ouvir, para só então poder reeducar a nossa fala e realinhar o nosso desejo. Primeiro o input, depois o output. E nessa visão, Apocalipse não é apenas o fim da história num sentido de tempo. Não, é o fim do processo pedagógico, é a alta da fisioterapia. A humanidade finalmente aprendeu a ouvir, e é por isso que finalmente ela pode falar em perfeita harmonia com seu Criador. O Espírito e a noiva agora dizem juntos. Uau, é uma perspectiva realmente poderosa. Recapitulando, os pontos mais marcantes. A profundidade do Shema como ouvir, compreender, obedecer. A reinterpretação de Babel e Pentecostes não como um drama sobre línguas, mas sobre a escuta, o que para mim foi uma virada de chave. E essa imagem final da fala unificada. Foi uma jornada fascinante. Sem dúvida. Uma que nos convida a pensar na nossa própria escuta. E isso nos deixa com uma reflexão, não é? Construída a partir de tudo que a gente discutiu. Exatamente. Se a qualidade da nossa fala e das nossas construções, sejam relacionamentos, comunidades, sociedades inteiras, é um reflexo direto da qualidade da nossa escuta, isso levanta uma questão final para a gente pensar. Que ruídos do nosso tempo, da cultura, da tecnologia, das bolhas de redes sociais ou dos nossos próprios desejos podem estar nos impedindo de ouvir com mais clareza hoje?